E por falar em escatologia, para você ter somente uma ideia do que o Adventismo do sétimo dia apregoa, eles dizem que o sábado é o selo de Deus. Então todos que guardam o sábado têm o selo de Deus. O Espírito Santo, que Paulo disse em Efésios 1,13, vocês são selados pelo Espírito Santo, que o próprio Paulo diz à igreja em Corinto, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 21 e 22, Deus conhece os que são seus, porque estes têm o selo. Eles vão dizer que o selo é dado para quem guarda o sábado, ou seja, o próprio sábado é o selo de Deus. Olá, meus amados irmãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Neste vídeo eu estarei refutando o pastor assembleiano Juliano Fraga. O pastor Juliano Fraga parece que ele está fazendo uma pregação escatológica, e aí no meio dessa pregação ele fala sobre a escatologia adventista, e eu estarei refutando as palavras do pastor aqui neste vídeo. Nós não negamos que ao aceitar Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas contudo, todavia, porém, entretanto, Deus tem um povo aqui nesta terra, e este povo é conhecido pela obediência aos seus mandamentos. Nós temos aqui nesta terra um povo visível, uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível, ela é conhecida por obedecer toda a lei de Deus, inclusive o sábado. Em Isaías, capítulo 8, versículo 16, Deus diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ora, se a lei pode ser selada no nosso coração, então o selo de Deus está na lei. O sinal de Deus está na lei. Olha só o que o Senhor nos diz em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor disse: eu sou Adonai, vosso Elohim, por isso santificai os meus sábados, o meu Shabat, o meu sábado, porque o meu sábado servirão de sinal entre mim e vós. Então o conceito de selo, de sinal, não é algo que vem da igreja adventista. Pelo contrário, Deus disse que o sábado seria um sinal, um selo entre ele e o seu povo. Então essa ideia não veio dos adventistas do sétimo dia. Pelo contrário, é um conceito bíblico que está na Bíblia, e por isso nós pregamos a vigência e a obediência ao sábado do nosso Adonai Elohim. O que nós queremos pregar é que o sábado do Senhor Deus está vigente. Ele continua sendo vigente, e ele é um dia que deve ser observado. O sábado não é ponto de salvação. Nós acreditamos que a salvação é pela graça, conforme aquilo que Efésios capítulo 2, versículo 8 diz. Mas o versículo 9 e 10 diz que nós somos salvos para as boas obras. Então nós somos salvos pela graça de Cristo, através da fé, e essa salvação ela vai se revelar nas boas obras. E aquilo que faz parte das boas obras é a obediência aos mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Então, o salvo, ele vai buscar ser obediente a Deus. Tem pessoas que não acreditam que o sábado é vigente, por isso elas não guardam o sábado. Com isso, elas não estão perdidas, porque elas não têm a luz e a convicção de que o sábado é o dia do Senhor. Mas vai chegar um momento em que os olhos de todos se abrirão para que eles estejam convictos de todas as verdades bíblicas. E aí, neste momento, a pessoa tem que tomar uma decisão. O sábado, ele não foi dado somente para os judeus, porque quando Deus institui a observância do sábado, não havia judeus, não havia nacionalidades, não havia etnias, só havia duas pessoas, Adão e Eva, representando toda a humanidade.
Portanto, quando o sábado foi dado, ele foi dado para o ser humano. E que no período tribulacional, a marca da besta será um decreto dominical dado pelo Papa, que vai exigir guardar o domingo. De fato, nós acreditamos que vai haver um decreto dominical obrigando a todos os habitantes do mundo a guardarem o domingo. O pastor aqui, Juliano Fraga, ele é pré-tribulacionista. Então ele não acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Obviamente, não acreditando nisso, é lógico que ele não vai acreditar em um decreto dominical. Isso para os pré-tribulacionistas é algo inconcebível. Para os pós também, que tem uma outra perspectiva teológica, também é inconcebível. Mas para os pré é mais inconcebível ainda, porque eles acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação e acreditamos que essa tribulação se dará porque vai haver uma perseguição contra o povo de Deus, obediente a toda a lei do Senhor, inclusive o sábado. Nós acreditamos que este decreto partirá da Igreja Católica Apostólica Romana. A nossa visão não é que o anticristo ou a besta é o Papa. Não é um indivíduo separado. É o movimento católico romano que é a besta. Não é um Papa só na história, mas a instituição católica apostólica romana, o papado. E todos aqueles que guardarem o domingo, e já inclui nós, que fazemos culto no domingo, dizendo que nós guardamos o domingo, nós já temos a marca da besta. Então, fique tranquilo que no período tribulacional, você que faz culto no domingo, que para eles guarda o domingo, você tem a marca da besta. E eles têm o selo de Deus porque eles guardam o sábado. O pastor Juliano Fraga também, ele fala aqui que os que guardam o domingo hoje já receberam a marca da besta. Ellen White diz que ninguém recebeu a marca da besta. E o domingo não é a marca da besta. Ele será no futuro. Porque não é o dia em si. Quem criou os dias? Foi Deus que criou. Quem criou o primeiro dia? Quando a gente vai para o Gênesis, a gente vê que foi Deus que criou o primeiro dia da semana. Quem nomeou ao primeiro dia de domingo foi os homens. E domingo pode indicar uma adoração ao sol. Mas todos os dias da semana eles podem ter a ver com a adoração a algum Deus. Porque quando os dias foram nomeados com nomes de deuses ou remetendo a adoração ou culto a algum Deus. Portanto, não é o domingo o selo ou marca da besta. Com isto, quem guarda o domingo agora não recebeu a marca da besta. Vai receber em um futuro escatológico, onde todo mundo será obrigado a guardar esse dia. Aí os que guardarem receberão a marca da besta. Ellen White, se eu não me engano, ela fala isso. Se eu não me engano, é no capítulo 15 de Eventos Finais. Por aí você vê a discrepância de Ellen White e dos seus adeptos adventistas do sétimo dia. O pastor Juliano Fraga aqui faz uma colocação aqui que ele diz que eles já receberam a marca da besta por cultuarem no domingo. Não há problema nenhum cultuar no domingo. A igreja adventista também cultua no domingo de noite. Então não há problema cultuar no domingo. Como não há problema cultuar na quarta-feira. O problema é fazer deste dia um dia de adoração. E ele aqui fala que é uma discrepância de Ellen White e dos seus adeptos. A ideia de que haverá um decreto dominical não vem de Ellen White. A própria Bíblia diz que haverá. Nós entendemos que haverá um decreto dominical. Nós entendemos que a besta de Apocalipse 13 representa a Igreja Católica, o papado. Nós entendemos isto na escatologia bíblica. Então não há nenhuma discrepância e nenhuma incoerência de Ellen White nem dos adventistas. Esta ideia que nós temos, ela vem da sola escritura. Ela vem daquilo que diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Tá bom? Então não há nenhuma discrepância de Ellen White
ou dos adventistas do sétimo dia.